Olá, seja bem-vindo a Helena Kemper, cursos de inglês e espanhol ao seu alcance. Eu sou o professor Renio Michel e hoje nós vamos ter uma aula falando sobre as palavras some e any. Confira comigo na tela. Nós vimos na última aula, pessoal, que a palavra some significa algum e a palavra any a mesma coisa. Só que a palavra any, além de significar algum, também significa nenhum. Quando eu uso a palavra some é usada em frases afirmativas, ou seja, frases positivas. E a palavra any é usada em questões, ou seja, perguntas, e também em negativas. Então, dito isso, observe. Aqui nós temos uma resposta à pergunta acima. You use some in positive sentences and any in questions and negatives, right? Well, yes. Open, sim, com frequência. Vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo estas duas palavrinhas? Vamos à tela. Study these examples. Estude estes exemplos. They have some amazing chocolate cake and some carrot cake. Observe, eles têm alguns incríveis bolos de chocolate e também de cenoura. Amazing e some cake, um pouco de bolo, alguns bolos incríveis. Eu estou afirmando que eles têm. Ótimo, beleza. Agora, em perguntas. Do you have any cake? Any chocolate cake? Você tem algum? Observe, any, porque aqui eu tenho uma pergunta. I don't have any carrot cake. Eu não tenho nenhum. Observe que como a frase é negativa, a palavra any passa a ter o significado de nenhum. E aqui acima, a palavra any passa a ter o significado de algum ou então alguma, tá? Tudo depende da frase, se é afirmativa ou negativa. But we also use any in positive sentences. Aqui, pessoal, diz o quê? Que nós também podemos usar a palavra any em frases afirmativas. Observe. Oh, so what's the rule? Ou qual é a regra? We use some for talking about a limited number or amount. Aqui diz que nós usamos a palavra some para falar, talking, para falar sobre uma quantidade limitada, de alguma coisa. And we use any, e nós usamos a palavra any para uma quantidade ilimitada. Por exemplo, imagine you are talking about different kinds of cake. Imagine que você esteja falando sobre diferentes tipos de bolo. É o que diz aqui, ó. Imagine, deixa eu colocar aqui para você acompanhar comigo. Imagine você está falando, conversando sobre diferentes tipos. A palavra kind significa tipos. Tipos de bolo. Então, todas as sentenças abaixo que nós vamos ver aqui agora são possíveis. Deixa eu subir a tela aqui para vocês. E nós vamos ver caso a caso. A primeira frase diz assim, ó. I like any kind of cake. Observe que esta frase é uma frase afirmativa. Ou seja, todos os tipos de bolo. Eu não quis aqui especificar um tipo só de bolo. Por exemplo, bolo de chocolate. Mas quando a pessoa chega e diz I like any kind of cake, ela diz que gosta de todos os tipos de bolo. Entenderam? Então aqui eu não vou usar some, e sim vou usar any, fugindo à regra geral. Por que, Enio? Qual é a regra geral? A regra geral, eu disse para vocês agora há pouco, que nós usamos some em frases afirmativas, positive sentences, e any em frases interrogativas, questions, e negativas, negatives. Só que aqui nós já temos uma exceção.
Quando eu estiver falando, né, de uma quantidade ilimitada de todos os tipos de bolo, por exemplo, eu vou usar a palavra any. Próximo exemplo na tela, acompanhe comigo. I don't like any kind of cake. Observe que aqui ela diz, eu não gosto de nenhum tipo de bolo. Ou seja, zero kinds of cake. Zero tipo de bolo, não é? Ou seja, é um número ilimitado também, mas não precisa ficar vidrado neste unlimited aqui não, ok? Apenas vamos trabalhar pelo contexto geral. I like some kinds of cake. Eu gosto de alguns tipos. Observe que aqui a palavra deixa eu apagar aqui porque alguns não é isso que eu queria não. Porque a palavra alguns está no plural aqui para nós. Então vamos lá. Eu gosto de alguns tipos de bolos. Bolos. Aqui, pessoal, observe, eu tenho uma quantidade limitada de bolos. Somente alguns. Eu gosto de bolos de chocolate, cenoura e morango. Pronto, limitei. Agora, se eu gosto de uma vasta quantidade de bolos, né? Aí fica a seu critério. Eu vou usar a palavrinha N e não a palavra some. Vamos ouvir a próxima frase? I don't like some. Observe que aqui, gente, eu usei a palavra some em uma ideia negativa, fugindo àquela mesma regra que eu comentei com vocês. Eu não gosto de alguns tipos de bolo, ou seja, um número limitado de bolos, né? Eu não gosto de bolo de chocolate, baunilha, etc. Pronto, ponto final. Alguns tipos limitados. Oh, I think that's clear. Aqui, meninos, foi dito pela pessoa B. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Oh, eu acho que está claro. A pessoa B, né, disse I think, eu acho que está claro, clear, claro, esclarecido. Eu pergunto para você, você entendeu? Caso você ainda tenha dúvida, você pode me acionar via WhatsApp, tá bom? Combinado? Então vamos observar mais dois exemplos. I like any... Aqui faltou a palavrinha kind, tá? Você vai acrescentar para mim. I like any kind of music. Ele disse que gosta de todo tipo de música. Então a palavrinha any aqui dá uma ideia de um contexto geral, sem limitar o tipo de música que a pessoa gosta. Próximo. I don't like some dogs. Eu não gosto de alguns cachorros, alguns cães. Por que será? Ele não gosta de alguns cães, por exemplo. Ele gosta da raça Yorkshire, ele gosta da raça Pitbull, né? Ou então não gosta da raça Pitbull. Então aí varia, tudo bem? And what about questions? E com relação a perguntas? What about? E sobre perguntas? Can we use both? Nós podemos usar ambos ou ambas as palavras some e any? Yes, we use both. Sim, nós podemos usar ambas. Mas vamos observar mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu subir a tela para ficar bem claro aqui para vocês. Por exemplo, would you like some more coffee? Aqui a palavra some tem a ideia de um pouco mais, né? Um pouco mais, porque a palavra more significa mais. Você gostaria de um pouco mais de café? Would you like any more to eat? Você gostaria de algo mais para comer? Observe a explicação agora abaixo. Sometimes, às vezes, we use some. Às vezes, nós usamos a palavra some when we expect the answer to be yes. Então, pessoal, como aqui nesta perguntinha eu usei a palavra some,
é justificado por essa ideia. Nós esperamos a resposta ser positiva. Então, quando você tem a ideia de que a pessoa vai dizer sim à sua pergunta, aí você usa a palavra some. Observe novamente. Would you like some more coffee? Aqui você já tem a ideia de que a pessoa vai querer um pouco mais de café. Então, por isso, eu usei a palavra some, ok? É o que diz aí abaixo. When we expect the answer yes. Quando nós esperamos a resposta yes, a resposta afirmativa, nós usamos some. And, a palavra and, we don't know what the answer will be. We are asking whether something exists. Observe, quando eu não tenho noção da resposta, aí eu vou usar any, ok? Se você tem ideia de que a pessoa vai dizer sim à sua pergunta, você usa some. Se você não tem ideia, você usa any. Por isso que eu perguntei, would you like any more to eat? Você gostaria de algo mais para comer? Tá bom? Tá bom? Dúvidas? Questione no WhatsApp. Vamos a alguns exemplos a mais. Can I have some sugar? Can I have some sugar? I don't know. I know there's some sugar. Você gostaria de um pouco mais de doce de açúcar? Eu sei, observe, I know, eu sei que tem mais açúcar, tá? Por isso, a resposta pode ser, a pergunta pode ser feita com a palavrinha some. Observe o próximo. Is there any cake left? Sobrou. Sobrou algum bolo? Eu não sei se. A palavra whether significa se. I don't know whether se há mais algum bolo. Por isso eu usei o N. Eu não tenho certeza se a resposta vai ser afirmativa à minha pergunta. Por isso eu uso N. N. Explica melhor? Explico. Você vai na casa de um amigo. Está quente, muito quente. Você chega lá, ele está na sala de jantar ou então está na cozinha e a mesa você vê uma garrafa de Coca-Cola geladinha e você está com muito calor. Você está vendo a Coca-Cola ali. Aí você vai perguntar para ele se ele tem Coca, né? Então você pergunta usando a palavra some, né? Ou então você pode até pensar no inverso. Você chega na casa de um colega, você andou no sol a tarde toda ou a manhã toda, ele está na casa dele na cozinha com uma garrafa de Coca-Cola na mesa. Então ele pergunta para você educadamente, would you like some Coke? Ele usou a palavrinha some porque ele sabe que você vai querer um pouquinho de Coca-Cola porque você está com muito calor, certo? Então ele usou a palavrinha some. Se ele não tem Coca, não tem uma expectativa de você dizer, né, yes, então ele pode perguntar usando a palavrinha any. Would you like any kind to drink? Você gostaria de anything to drink? Você gostaria de alguma coisa para tomar? Aí ele usou anything porque a resposta pode variar. Não tem Coca à mesa, né? Mas tem água. Aí se você perguntar assim, would you like some water to drink? Você gostaria de água para tomar? Tem no filtro, tem na geladeira, não precisa estar à mostra. A gente sabe que toda casa tem água. Coca-Cola não. Are you waiting for somebody? Você está esperando por alguém? I think you are. Aqui eu acho que você está esperando por alguém, por isso eu usei a palavra some nesta pergunta. Esta palavra some está acoplada à palavra body, né? Ou seja, duas palavras em uma. Is there anybody coming to meet you? Eu não sei, certo? Há alguém, anybody, uma outra palavra criada com a palavrinha body. Anybody, alguém. Há alguém esperando por você? Is anybody waiting for you? Is anybody coming? Há alguém vindo encontrar com você? Ou vindo te encontrar? Então, pessoal, esta é a nossa matéria de hoje. Resumindo, some,
você usa em frases afirmativas. Any em frases negativas e perguntas. Quando você tem a noção de que a pessoa vai te dar uma resposta afirmativa, você pode usar a palavra some nas frases interrogativas, tá bom? Não esqueça isso. Vamos para a próxima página? Acompanhe comigo aí na sua tela e na sua apostila, porque agora nós vamos praticar. Your turn, sua vez. Vamos lá? Pause o vídeo, faça o exercício completando-o com some ou any e eu corrijo com vocês em alguns minutos. Agora que você já fez o exercício, vamos então às frases. Observe aqui. Is there water in the fridge? Observe que aqui eu tenho uma pergunta. Então eu vou usar a palavra any. Is there any water in the fridge? Há alguma água na geladeira? No, there isn't, but there is some juice. Como aqui eu tenho uma frase afirmativa, eu vou usar a palavra some. Observe que a próxima é uma pergunta. Are there any bananas? Há algumas bananas? E na forma interrogativa nós usamos any. No, there aren't any. Observe que aqui agora eu tenho uma forma negativa. Are, mais not. No, there aren't any bananas. But there are. Aqui eu já tenho a forma afirmativa. There are some apples. Mas há algumas maçãs. I'll have an apple. Eu quero uma maçã. Observe que eu tenho uma outra pergunta. Are there any grapes? Há algumas uvas? Aqui, apesar da resposta ser positiva, eu não sei se ele tem ou uva ou não, então eu vou usar any. Se eu tivesse certeza, se eu estivesse vendo as uvas à mesa, eu poderia usar aqui a palavra some. Are there some grapes? Mas como eu não tenho certeza, não estou vendo, eu não vou usar. Yes, there are some grapes. Sim, há, porque aqui a frase é afirmativa. Sim, há algumas uvas. Great. Vamos trabalhar a pronúncia deste exercício? Repita comigo. Is there any water in the fridge? No, there isn't. But there is some juice. Are there any bananas? No, there aren't any bananas. But there are some apples. I'll have an apple. Are there any grapes? Yes, there are some grapes. Great. Ok, meus queridos, trabalho feito. Nós vamos prosseguindo a nossa aula de hoje com muito vocabulário, muitas coisas novas. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, pause o vídeo, faça este exercício número 6 e a gente volta a se falar daqui a pouquinho para a correção. Ok, agora que você fez o exercício, está tudo bonitinho, nós vamos ao texto, completando os espaços em branco com a palavra some e com a palavra any. This is my kitchen. Esta é minha cozinha. A palavra kitchen significa cozinha. There are, observe que aqui eu tenho uma forma afirmativa, há ou tem some apples. Há algumas maçãs in the cupboard. Há algumas maçãs no armário. And in the fridge. And some grapes. E algumas uvas, porque grapes significa uvas, na geladeira. There is. Há, tem. Some water. Há alguma água. And some pasta. E algumas massas, algum macarrão on the table, na mesa. There aren't. Observe que aqui agora eu tenho a forma negativa. Não há, não tem any juice or any eggs ou ovos. Não há nenhum suco, nenhum ovo. But there are, mas há, mas tem, forma afirmativa, some
mas tem some bread, algum pão. I'm hungry. Oh, estou com fome. I'm hungry. Estou com fome. I think I'd like. Eu acho que eu gostaria. I'd like. Gostaria. A sandwich. Acho que eu gostaria de um sanduíche. Agora sandwich. Eu quero um sanduíche. Are there? Pergunta. Are there any cheese or any tomatoes? Esta foi a pergunta feita, por isso eu usei a palavra any. Muito bem, então é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.